Olá, olá, seguidores do Meio Amargo. Hoje eu vim falar sobre O Exorcista, o Devoto, uma sequência do clássico de 1973, que, aliás, tem crítica aqui no canal também. Mas primeiro aquele pedido para você seguir o canal do Meio Amargo aqui em cima, ativar as notificações, é super rapidinho e importante para esse trabalho continuar a crescer. Obrigado. A história dessa continuação acontece décadas depois do original, quando duas estudantes adolescentes, se perdem na floresta, são reencontradas dias depois e elas demonstram um comportamento um tanto estranho, como se estivessem possuídas, o que acaba justificando a busca dos pais por um exorcismo. Curiosamente, o novo projeto está a cargo do David Gordon Green, que é um diretor originalmente de comédias, mas que faz algum tempo que tem se dedicado aos filmes de terror. Ele não teve um resultado nada positivo na saga Halloween, mesmo assim ele recebeu mais um voto de confiança dos estúdios para comandar 3 novos filmes da franquia Exorcista que já estão previstos em contrato. E o diretor entende a necessidade de ser fiel a alguns cânones básicos do Exorcista. Por exemplo, ele também começa fora dos Estados Unidos, em uma cultura distante, um tanto exótica. No original, o padre se encontrava numa cultura árabe e dessa vez o nosso protagonista está em Porto Príncipe, no Haiti, onde acontece uma catástrofe natural. Mesmo essa visão de culturas distantes como mais propensas a catástrofes, a maldições, a problemas milenares, tem sim um quê de preconceito, de caracterização pejorativa que já era questionável nos anos 70 e se torna ainda mais complicado agora. Depois, muitos outros aspectos do primeiro Exorcista são reencontrados aqui. Por exemplo, a presença de um pai solo cuidando da filha adolescente. Ele é um homem muito cético que não acredita na tese do exorcismo no primeiro momento e depois acaba se rendendo a ela quando todos os testes dos médicos ou dos psicólogos não dão conta de explicar o comportamento da filha. É também isso que acontecia com a Chris McNeil no original. E depois os exorcistas se confrontam a essa criatura do mal que conhece todos os seus segredos mais profundos. E é claro que o Devoto também conta com o retorno da Ellen Burstyn na condição de mãe da Regan e uma especialista em exorcismos. Dessa vez, tanto os estúdios quanto o David Gordon Green entendem que é preciso modernizar a trama culturalmente, como também em termos de representatividade e diversidade social. Isso significa que agora a gente tem personagens negros à frente da trama e também se entende que o exorcismo não pode estar circunscrito às religiões cristãs. Assim como é dito nesse roteiro, havia práticas de exorcismo ou relatos de possessão muito antes de qualquer religião cristã. Então a ideia dos criadores é combinar os rituais típicos do cristianismo com outros de religiões pagãs. Por isso, quando chega a hora do tão aguardado exorcismo, a solução encontrada pelos criadores é fazer algo coletivo, com várias pessoas proferindo frases diferentes ao mesmo tempo, como se a soma de todas as perspectivas fosse a única capaz de derrotar o adversário. Acontece então dessa vez uma espécie de exorcismo freestyle, um exorcismo brainstorming, porque ele é praticado por não profissionais da área, que improvisam ali na frente do demônio, a gente nem tem certeza se é o Pazuzu mais, e pela primeira vez essas manifestações demoníacas têm uma plateia à sua frente. Além disso, não é porque os personagens recorrem à fé que eles deixam de acreditar na ciência. Essa também é uma tentativa de fusão nesse novo exorcismo secular e laico, se é que isso é possível, porque as garotas possuídas participam do ritual de exorcismo enquanto elas estão sendo monitoradas pelos batimentos cardíacos e tem uma enfermeira presente para ver até onde elas aguentam o procedimento. Ou seja, pela primeira vez, os criadores aqui tentam desfazer uma ideia de hierarquia moral ou hierarquia religiosa, acreditando que todas as tentativas são igualmente válidas. Todas as fés, todas as crenças, todas as etnias são equivalentes. Mas se por um lado o Exorcista, o Devoto parece um filme mais inclusivo, mais progressista, ele também faz alguns acenos muito mais conservadores para não perder esse público mais direitista ou republicano. Isso significa que dessa vez a gente tem muito mais pessoas religiosas em cena, a gente tem uma igreja utilizada explicitamente, algo que não existia no filme do William Friedkin. Temos essa sacralização da família patriarcal, a figura da mulher bela, recatada e do lar, e muitos outros elementos que o primeiro dispensava. Nessa hora a gente percebe como é estranho tentarem modernizar o Exorcista sem perceber que o primeiro já era muito subversivo e ousado para a época dele. Mas agora essa voz do além é um tanto moralista, porque ela surge especificamente para punir pessoas que ou cometeram aborto na juventude ou priorizaram a vida das mães em relação à vida dos fetos. A gente poderia dizer, bom, esse discurso vem do demônio, então talvez o filme esteja atacando o pensamento anti-abortista, mas o fato é que aqui essa provocação surge como uma voz da verdade, um segredo revelado que vem para perturbar os personagens contra os seus pecados do passado. Então, de certo modo, ele está sim desqualificando as pessoas que praticam o exorcismo em nome desses erros, entre muitas aspas, que elas teriam cometido no passado.
Ainda mais surpreendentes são algumas falas rumo à conclusão, quando entram em cena alguns discursos muito longos, muito pomposos sobre a importância da família, a necessidade de ter fé, e a gente pode realmente pensar que a gente está num drama cristão convencional. O filme chega a ponto de colocar um discurso cheio de frases de efeito na boca de uma senhora cega que acabou de ser atacada e se encontra fragilizada no leito de um hospital. Dessa vez, a saga Exorcista começou a apontar dedos a quem está certo e a quem está errado, como nunca tinha existido até então. Outro elemento que a gente não pode deixar de destacar é o fato de que o Exorcista, o Devoto, incorpora alguns tiques, truques e lugares comuns do terror contemporâneo que a gente jamais encontraria num filme do William Friedkin. Agora a gente tem aquela luz de dentro de casa que se apaga apenas para gerar medo ou que começa a piscar sem motivo nenhum. A gente tem os jumpscares, os sustos abruptos, como um demônio que aparece durante meio segundo atrás do personagem do pai, ou uma voz demoníaca sussurrando pelos cantos da casa. E aquela maquiagem muito forte que era utilizada na Reagan para mostrar a garotinha possuída na década de 70 e que soava verossímil na época, hoje é muito difícil de passar como algo digno de crença. E aí, onde a tecnologia e o dinheiro poderiam realmente atualizar e mostrar algo mais realista, nesse aspecto, os criadores não modernizam nada e colocam de novo uma espécie de uma máscara um tanto grotesca nas duas meninas. Mas isso tudo sem falar da personagem da Ellen Burstyn, que retorna para pouquíssimo tempo de tela, para uma personagem que não só é mal aproveitada, mas especialmente tem seus propósitos, sua maneira de agir, sua subjetividade deturpados em relação ao que a gente viu antes. É um tanto absurdo você colocar a Chris MacNeil como uma exorcista. Ela afirma que não é uma exorcista, mas é fato que ela tem conhecimentos nessa área, e quando chega a garotinha endemoniada, é ela que vai tentar enfrentar a criatura para salvar a criança. Em outras palavras, ela se torna, assim, uma exorcista. E sem saber como sustentar a dor dessa mãe que se separou da filha, o roteiro encontra uma maneira muito mequetrefe de afastar essa grandíssima atriz que não ganha uma única oportunidade de mostrar tudo que ela é capaz de fazer dramaticamente. O mais importante da gente perceber é que o Exorcista, o original, não era apenas a história de uma garotinha possuída que requeria a presença de um padre para salvá-la. Isso é apenas a base do gênero e que está presente em 95% de todas as obras de exorcismo disponíveis por aí. O que faz do Exorcista de 1973 um filme tão grandioso são outros elementos, como uma construção muito cuidadosa da psicologia de mãe e filha, no primeiro caso, demonstrando a importância da gente acreditar e torcer por esses personagens antes de eles serem atacados, além do embate constante entre a fé e a ciência, demonstrando os problemas e limites das duas abordagens nesse caso. A gente lembra que naquele primeiro filme os exorcistas eram punidos e vencidos pela criatura do mal e que a fuga de mãe e filha estava longe de constituir um final feliz e reparador. Por isso, o Exorcista, o Devoto, acaba subvertendo tudo aquilo de grandioso, de complexo, de especial que existia no primeiro filme. E ainda acrescenta essa série de lugares comuns, muito baratos e desgastados e que parecem completamente incompatíveis com uma obra que custou 30 milhões, um orçamento bastante elevado para um filme de terror e que pretende honrar e homenagear um dos maiores filmes da história do cinema. O David Gordon Green e os estúdios Universal estavam muito preocupados em fazer esse novo filme parecer mais jovem, mais ágil, ter mais apelo diretamente com democratas e republicanos, e ele não percebeu que enquanto isso ele estava encaretando até demais enquanto linguagem cinematográfica. Até por isso a gente compreende que William Friedkin, falecido, não tenha aprovado sequências de nenhum dos filmes que ele fez, porque ele disse que elas se tornariam todas explorações da marca sem nenhum respeito aos méritos do original. É de fato o que acontece aqui. É isso, eu fico por aqui hoje. Diz aqui nos comentários se concorda comigo e se gostou de O Exorcista, o Devoto. Se lembra de seguir o canal do Meio Amargo e acompanhar todos os textos publicados em meioamargo.com. Até a próxima!